casa, sobre a nossa família. Opa, o meu computador aqui está querendo ir para os Estados Unidos. Só um minutinho, gente. Alguém começou a gravar, é isso? Eu comecei a gravar, tinha esquecido. Ah, ok. Eu ia comentar isso, é que ele me deu uma Deixa eu só... sinalização Na de que verdade, estava eu já gravando. comecei, tá? Apareceu para todo mundo também. Ok. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar. Só dá continuar, pessoal. Só dá continuar, vamos continuando aqui. A ideia, então, é que nós tenhamos uma visão muito clara e uma visão ampla sobre a perspectiva bíblica, a maneira bíblica como Deus espera que nós nos portemos, não somente como pais biológicos. O estudo vai falar ali na frente sobre questão de adoção e tudo mais, mas também como pais espirituais. Nós temos filhos que Deus conduziu para nós de maneira a sermos agentes missionários na vida dessas pessoas. E também qual é a maneira, como transmitir isso para outras gerações, para outras pessoas, para que haja essa continuidade nos princípios, para que haja essa continuidade na perspectiva bíblica sobre a criação dos nossos filhos. Quero estimular você. Oi, meu amor. Quero estimular você que tem o livro. Nós vamos para a nossa primeira pergunta da nossa lição de hoje, que é a pergunta de número 1. Eu quero saber quem poderia, então, ler a pergunta e responder essa pergunta, segundo aquilo que você sabe até esse momento. Ler? Posso ler? Valdir, Vamos lá, irmão Valdir? A perspectiva bíblica sobre filhos. 1. Leia Gênesis 1, 27 e 28. Posso ler? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí vem a pergunta. O primeiro casal foi criado por Deus para refletir sua imagem na terra, versículo 27, em comunhão com ele. Depois disso, qual foi o primeiro mandamento entregue por Deus ao homem? Frutificai e multiplicai-vos. Né? Por que ele lhe entregou esse mandamento? Eu entendo que é para perpetuar a imagem dele, né? Para que o mundo, enfim, os filhos, a criação dele, o adorassem perpetuamente. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém tem uma visão diferente ou podemos seguir? Acho que podemos seguir. O texto logo abaixo, ele vai responder a questão da maneira como o irmão Valdir respondeu, que está correta. Deus queria que Adão e Eva enchessem a terra com novas imagens. Esses pequenos espelhos da sua imagem o representariam em todo o mundo e logo espalhariam sua adoração por toda a terra. Ao dar a ordem, ao dar a instrução para que Adão e Eva se multiplicassem e enchessem a terra e dominassem, Deus queria que o homem espalhasse sobre a terra a imagem de Deus. A imagem de um Deus, a semelhança do seu Criador, fossem representantes de Deus sobre a terra. E ao fazer isso, ao espalhar a sua imagem, eles espelhassem a glória de Deus sobre toda a criação. Essa é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade como pais. Gerarmos crianças, gerarmos filhos que espalhem e espelhem a glória de Deus. É uma missão gloriosa, é uma missão desafiadora.
E ao mesmo tempo que é desafiador, é gratificante, porque nós podemos saber que nós não faremos isso sozinhos. Nós contamos com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Segunda questão, quem é que se habilita a perguntar e responder? Pode? Wagner? Isso. Ok. Peraí. Você pode perceber alguma ênfase missionária já em Gênesis 1:28? Em que sentido existe essa ênfase? Compare com o texto com Mateus 28, de 18 a 20. Bom, eu respondi objetivamente sim pelo termo frutificar. Foi isso que eu respondi. Tá. Você chegou a fazer a comparação com Mateus ou Sim, Wagner? sim. Quer que eu leia? Eu quero que Posso? você leia, porque nem todos estavam com o livro, então só para a gente ter o texto vivo, tá? Tá, deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Tá aqui. Então, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Olha lá, olha o que o texto complementa aqui da resposta do irmão Wagner. Desde o início, o propósito de Deus era que sua imagem fosse refletida em todo canto do mundo. Que a terra fosse cheia da sua glória, cheia de novos adoradores, que o adorassem em espírito e em verdade. A grande comissão entregue por Jesus a seus discípulos reflete a continuação dessa missão por intermédio da igreja. Como resultado do pecado dos pais, a multiplicação de novas imagens de Deus resultaria na multiplicação da dor para os pais. Hoje, em vez de reproduzirem novas imagens perfeitas de Deus, os pais geram pecadores, afastados de Deus com a estultícia no coração. A tarefa dos pais será resgatar a imagem de Deus nos filhos, levando-os até a cruz e fazendo-os viver a nova vida em Cristo. Só a dependência de Deus pode sustentar os pais nessa tarefa árdua e complicada, a missão de resgatar a alma dos filhos. Além disso, o pecado em que já foi envolvida a raça humana significaria tremenda dor e sofrimento para o descendente da mulher, Jesus, que seria ferido pela serpente. Esta, porém, teria a cabeça esmagada por esse nosso irmão mais velho, que assim derrotaria o diabo, de acordo com o que prescreve o Novo Testamento. Os pais têm a responsabilidade de levar os filhos até Jesus, para que recebam o perdão oferecido na cruz e vivam sobre a graça da ressurreição de Cristo. Eu não sei vocês, mas quando nós lemos esse texto, quando a gente coloca o coração de fato na missão de olhar para os nossos filhos, e alguns já estão na fase já de olhar para os netos, né, irmão Silvano? Já estão na fase aí de olhar para os netos, o irmão Valdir e tantos outros aqui que já estão na fase de olhar para os netos. E saber que nós temos a responsabilidade de formar, de trazer de volta, de resgatar esse ser que acabou de nascer, que está ainda naquela fase tão bonitinha, né? Quantas vezes nós vemos o nosso filho naquela fase tão bonitinha, mas quando você olha, já tem a estultícia no coração, já tem o pecado enraizado, já tem o egoísmo falando, já tem aquela questão, né, do ego, do eu, e que você tem a missão, você recebeu de Deus a missão de conduzir esse pequeno ser de volta, para que ele seja a imagem e semelhança de Deus, e caminhe sobre essa terra
com um padrão de verdadeiro adorador, daquele de que adora a Deus em espírito e em verdade, aquele que busca pelo Pai, assim como as corças anseiam pelas águas, levar os nossos filhos a ansiarem pela presença de Deus, da mesma maneira como diz o salmista. Quando nós olhamos para esse texto, se nós contarmos apenas com as nossas forças, apenas com os nossos recursos, é algo que chega a nos faltar o ar, né? Você fala, meu Deus, como que eu faço isso? Como que isso é possível? Como é possível eu realizar? Só que como o texto nos disse, como eu tinha acabado de falar, nós contamos com o auxílio, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E nós louvamos a Deus, porque Ele não nos deixa sós. O texto de Mateus, quando ele vai falar sobre a grande comissão, e que ele vai conduzir, ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco nessa missão de levarmos os nossos filhos a se tornarem a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá para a pergunta de número 3. Quem se habilita? Oi, Luziane. Sim. Silvana. Pois não, meu irmão. Então, vou ler o terceiro 3, né? Isso. Como o propósito divino missionário original foi danificado pela entrada do pecado no mundo. Provérbio 22:15, Gênesis 4:8. Pergunta: como podemos os pais agora restaurar o propósito missionário de Deus? Como provérbio. Provérbio 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. E em Gênesis 4:8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, como podem os pais agora restaurar o propósito missionário de Deus? Como diz aqui, né, que os filhos, os pais têm a obrigação de ensinar o amor de Cristo, né? Os valores missionários, os valores evangélicos, né? Cristão, para que evite isso, né? Então, eu acho que, como diz as crianças, os nossos filhos, netos, são os primeiros que a gente deve estar evangelizando para não acontecer o que aconteceu aqui, né? É isso aí? Glória a Deus, meu irmão. Eu creio que o versículo mais apropriado para essa questão é Gênesis 3:8 e não 4:8, né? Porque o Gênesis 3:8 vai falar realmente de onde entrou o pecado. Vai falar quando soprava a brisa na tarde, os homens se esconderam, porque perceberam que estavam nus, perceberam que estavam já distantes da glória de Deus. O autor colocou o 4:8, que é o primeiro homicídio, né? Mas aí o pecado já estava instaurado. E Provérbios 22:15, ele vai falar sobre a condição do nosso coração, a condição de que o pecado trouxe para a nossa vida, o pecado trouxe para todo ser humano a ligadura entre o coração e a estultícia, entre o coração e essa maldade, essa deturpação da imagem de Deus. Ou seja, o seu filho pode ser aquela criança mais linda do mundo, que não é, né? Porque o mais lindo do mundo é o meu. Desculpa, mas o meu é o mais lindo do mundo. Né? A Mônica já levantou o dedinho com o que quer dizer? Há controvérsias. Há controvérsias porque é o meu.
Né? A Mônica já levantou o dedinho e diz, há controvérsias. Tudo bem, Mônica. Eu estou com a palavra agora nesse momento, então eu hei de dizer que é o meu, o mais lindo do mundo. E aí a gente pode ter aquela criança, né? Toda sorridente. Eu diria que é o meu, porque é minha cara, tá? Então já veio daí, ó, vamos longe. Mas quando a gente olha para ele, a gente já vê a estultícia no coração. Pode ser, né, o bebezinho mais fofo, mais querido, mais, né, cuti-cuti, né? A gente vê a estultícia ligada ao coração. Esse foi o prejuízo. O coração do homem, ele já não é um coração mais puro. E aí, como que os pais podem fazer esse trabalho de resgate deste dano? Porque aqui o versículo, a pergunta, ela diz, como o propósito divino missionário original foi danificado pela entrada do pecado no mundo. Está dizendo que realmente houve um dano nesse propósito original de espalhar, porque o nosso coração já não reflete mais a pureza da semelhança com o Senhor. O nosso coração já não reflete mais a glória de Deus. O que ele vai estar ligado? À estultícia, né? Ao engano, ao errar o alvo. Ele vai estar ligado ao pecado. Como que os pais fazem isso? Trazendo os filhos à cruz de Jesus Cristo. É a cruz que nos limpa, é a cruz que nos resgata. O nosso resgate está na cruz de Jesus Cristo. E aí o texto complementa a resposta do irmão Silvano ao dizer, baseados no que diz a Bíblia, podemos afirmar que os filhos representam uma oportunidade missionária para os pais resgatarem e espalharem a imagem de Deus ao redor da terra. Mesmo depois da queda, o propósito divino não se alterou. Gênesis 5, de 1 a 3, revela que os pais foram criados à imagem de Deus e os filhos são feitos à semelhança dos pais. São eles um pequeno audiovisual do amor dos seus pais, um legado eterno que representa um privilégio enorme e uma responsabilidade ainda maior. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e nós ouvimos aquela velha frase que ressoa, o mundo vai de mal a pior, o mundo vai de mal a pior. Cada vez que a gente olha para um noticiário, cada vez que a gente olha para uma filosofia nova que se levanta, uma ideologia, a gente percebe a degradação que se encontra o coração do homem. Só que nessa noite o Senhor quer lembrar a mim e a você que o propósito original dele, na criação do mundo, de que foi criar seres, a sua imagem e semelhança, que espalhassem e espelhassem a sua glória, não foi alterado. E se você está aqui hoje comigo, participando desse encontro, numa sexta-feira, às 9 horas da noite, praticamente, é porque Deus conta com você nessa missão. É porque Deus conta contigo para fazer com que a sua casa ela seja uma agência missionária. Que você trabalhe os seus filhos dentro de um campo missionário se eles ainda não estão alinhados com os princípios cristãos, se eles ainda não foram até a cruz, que você trabalhe os seus filhos para que eles possam chegar até Jesus. E então, ir pelo mundo, por onde quer que as plantas dos seus pés pisarem, espelhando e espalhando a glória de Deus. Este é o propósito de Deus para sua casa. Este é o propósito de Deus para sua família. Vamos lá, 4. Manisiane, eu preciso fazer uma provocação. E vai ser para o irmão Silvano, que foi o que leu. Por que essa vara em Provérbios? O que ela significa? Ela é um instrumento de disciplina de Deus, né? Você, porque como diz, a vara é onde você disciplina seu filho, né? Não é espancar. E hoje a nossa vara é o Evangelho, é a palavra de Deus, né? Para disciplinar nossos filhos. Está desligado. Não. Também, só quero completar assim. Desde pequeno, eles não são ainda donos da sua vontade. Os pais precisam corrigir seus filhos enquanto eles podem aceitar.
vai chegar o tempo em que eles não vão aceitar. Se a provocação fosse para mim, eu ia dizer, o pastor falou, o que essa vara significa? Eu ia falar assim, pastor, aqui em casa a vara sempre significou vara. Vara mesmo. Em cima da geladeira e nas canelas, quando precisava. Então, a vara significa... Hoje, né, filosofam tanto, né, que a vara é o cantinho, é a conversa. Em casa, vara sempre teve um único significado, vara. Sempre foi isso. De bambu, ainda com os nozinhos que existia. Aqui em casa sempre foi assim. Né? Ninguém morreu, tá todo mundo vivo. Hoje vara é DR, né? DR, né? Enfim. Ou pode ser... Eu tenho uma pergunta, porque acho que cabe essa pergunta que está bem no começo aí, né? Eu percebi, eu já vi umas pessoas que entendem muito disso aí falar, e que acho que tem um tempo para você disciplinar a criança para quando nada botar uma direção aí, né? Porque eu ouvi uma pessoa falando que depois que já estava com 12 anos e tinha deixado que essa criança tomasse conta da casa. Aí estava pedindo ajuda, o que fazer agora? Ele tá falando, o pregador estava falando que agora realmente era difícil. Mas a minha pergunta, por que de tanto filho de crente que tomaram outras direções, que se perderam, que às vezes estão nas cadeias e tudo mais? O que aconteceu? Porque um dos pais erraram. Será que foi nessa parte? Não. Irmão, encerrou a pergunta? É essa a pergunta? Irmão, não cabe a nós julgarmos. Eu acho que eu dar uma resposta sobre o porquê, o motivo pelo qual os filhos de tantos crentes se desviaram, eu estaria generalizando e sendo injusta com muitos pais. Então, não cabe a nós julgarmos os motivos pelos quais os filhos se desviaram da presença do Senhor. Existem inúmeros fatores que podem fazer isso acontecer. O nosso objetivo aqui é darmos instrumentos para os pais que estão aqui, para que eles possam levar e conduzirem os seus filhos ao altar do Senhor. Agora, filhos terão as suas próprias decisões e momentos de decisão. Filhos terão as suas escolhas em momentos de escolhas. Filhos terão decisões próprias em momentos de decisões próprias. Eles serão influenciados, eles serão desafiados, eles serão confrontados. O que nós estamos fazendo aqui não é julgar o passado, e sim dar instrumentos para o futuro. O que nós estamos fazendo aqui é tentarmos, de maneira a fazer com que a nossa geração de pais e de avós, conduzamos da melhor maneira possível a criação dos nossos filhos e crermos que, se nós somos sinceros, crermos que se nós somos intencionais naquilo que nós fazemos, nós podemos contar com a palavra de Deus que diz que ainda quando forem velhos, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Ainda que sejam velhos. Então, aqueles que foram fiéis, foram zelosos, aqueles que tiveram toda a sua intenção e ainda tiveram por algum momento, em algum motivo, os seus filhos distanciados do Evangelho, eu creio na fidelidade de Deus para trazer esses filhos de volta. Vamos lá para a pergunta de número 4? Irmã Elisiane, eu queria só reforçar. Porque essa pergunta que o Luiz fez, a gente escuta muito, né? Por que muitos, né, filhos de crentes, né, se desviam, estão presos e tal? E isso nos induz a um erro, porque, na verdade, será que são muitos mesmo? Na verdade, não é isso. Estatisticamente, pode ser um número elevado, tal, né? Assim, no primeiro momento, a princípio. Mas isso não é verdade. Estatisticamente, esses números é bem maior, com certeza, concretamente maior, né, para quem não é cristão. E isso é fato. Então, fazer essa pergunta dessa forma parece que só o filho de crente é que se desvia e que vai para a cadeia. Não é assim, pelo amor de Deus. É que assim, sabe, irmão Valdir, a palavra do Senhor diz que uma alma para o Senhor, ela vale mais do que 1000. Sim, né? sim. Então, para a gente, o incômodo é ainda que seja uma. E o que nós precisamos é, desde pequenos, empoderarmos os nossos filhos no sentido certo da palavra. No sentido certo, que é o poder do Espírito Santo, que é o poder da palavra, que é o poder da convicção no Senhor, para que eles tenham argumentos, porque eles vão ser confrontados. Não, eles vão ser levados a pensar de diversas formas. Existe um movimento de que
a universidade, ela é o lugar de maior afastamento do cristão, por tantas convicções. Imagina um rapaz, um jovem, muitas vezes tendo que debater com professores ateus, com professores que são PhDs naquilo que estão falando. Então, o que nós precisamos, de fato, é olharmos para os princípios bíblicos, aplicarmos esses princípios, nos dedicarmos, gente. O estudo, ele começou dizendo assim, ó, criar filhos não é brincadeira. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, é trabalhoso. Só que muitas vezes nós estamos desapercebidos. E nós estamos envolvidos com tantas coisas que nos cercam e que são coisas lícitas. O nosso trabalho, o nosso ministério, os nossos afazeres, a preocupação com os outros. E quando parece que dentro da nossa casa está tudo bem, a gente não tem aquele olhar acurado, aquele olhar apontado para o filho. E nós precisamos ter, ainda que aparentemente esteja tudo bem, nós precisamos nos preocupar com essas flechas, que é o que nós vamos ver agora na pergunta de número 4. Quem se habilita? Alguém se habilita? Mônica. Mônica e a Laura aqui, ó. Amém. Leia o Salmo 127, os versículos de 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Cite as palavras e as frases usadas como metáforas para descrever os filhos e o significado de cada uma. Tem já um primeiro exemplo no versículo 3, herança. Filhos são um presente de Deus, um legado deixado com os pais para a posteridade. Ainda no versículo 3, uma recompensa que ele dá. Seria a herança, né? Não, ele tem ainda no versículo 3, ele dá mais duas. Tá certo, é recompensa mesmo. É recompensa. Uma recompensa que ele dá. Então, os filhos exigem dedicação dos pais. Criar os filhos é a tarefa mais importante que um casal pode ter na sua vida. Mas a gente ouve muito e às vezes fala muito do trabalho. Mas esse é um trabalho prazeroso, como a Lisiane já colocou. É uma recompensa. É um trabalho em que você tem garantido uma recompensa no Senhor, desde que você se aplique a Ele e não queira livrar-se dele. Quando esse menino vai crescer, né? É uma recompensa que Deus nos dá na nossa dedicação de criá-los na palavra do Senhor. Esse terceiro item aqui no versículo 3, eu penso que é o que ele dá, porque Deus nos dá gratuitamente, né? Também é o significado de presente, mas não basta, e a Lisiane, eu e algumas de nós entendemos que os filhos vêm naturalmente, mas às vezes não no tempo que a gente quer. É Deus quem os dá a nós. Nós podemos fazer tudo para tê-los e não conseguir. Então, é um presente, é uma herança que Deus nos deixa na terra, tem uma recompensa em tê-los, e quem nos dá é o Senhor. Nos versículos 4 e 5, flechas nas mãos do guerreiro. A flecha é a defesa desse guerreiro, né? O sustém, ali ele vai se defender e às vezes trazer até o sustento. E trazer até o sustento, né? O Alaor está dizendo. E é muito feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Nós vivemos uma experiência no ano passado. A gente estava num passeio e um mendigo, um homem com uma aparência estranha, se aproximou da gente no estacionamento de um mercado. O Alaor estava guardando as compras. Eu já havia entrado no carro e os meninos também.
Quando esse homem se aproximou do Alaor, para contar uma história, pedir um trocado, imediatamente, sem ninguém falar nada, o Daniel e o Mateus abriram cada uma porta de trás do carro e se postaram do lado do pai. E esse versículo nos veio à mente, né, como flechas. Ninguém falou nada, o homem não foi ameaçador, mas eles se postaram ali do lado do pai, tipo... Não mexe com meu pai, não. Tão pequenininho esse pai, né? Pois é. Aí o pastor imagina o pai e um de cada lado do mesmo tamanho. Como flecha. Isso ficou muito marcado para a nossa família. Encorajou, rapaz. É isso mesmo. Olha só, eu vou trazer rapidamente a definição aqui do autor, quando ele fala sobre esse versículo, porque ele utiliza, acho que você usou a NVT, né, Mônica? Igual eu. NVI. Então, ele traz pela RC. E a RC ela vai falar sobre herança, que é o primeiro tópico. Filhos são presentes de Deus, um legado deixado para com os pais para a posteridade. Ainda no versículo de número 3, vai falar sobre frutos do ventre. Ah, tá. Fruto representa um produto agradável, útil para o nosso sustento e que traz alegria. É o que a Mônica falou. Às vezes a gente olha para o trabalho, mas também tem a recompensa, tem o prazer, tem a satisfação de ver essa criança, né, frutificando, de ver essa criança, de ver o seu fruto, o fruto do seu ventre, se tornando alguém segundo a imagem do Senhor. Ainda no versículo de número 3, ele vai falar sobre galardão, um prêmio oferecido aos pais pela graça de Deus. Então, aí o galardão é um prêmio, além de ser um presente, é um prêmio. Você está sendo premiado por receber. E o versículo número 5, flechas na mão do guerreiro, uma arma capaz de defender os pais contra os perigos. Olha aí os meninos, né? Capaz de defender os pais contra os perigos, mas também capaz de avançar os propósitos e alvos dos pais. Essa é a função da flecha, avançar os propósitos dos pais, e aqui vale uma provocação. Quais são os teus propósitos como pais para que os seus filhos sejam os seus sucessores? Os seus filhos vão ser sucessores de vocês em quê? Qual é o legado que você está plantando, que você está firmando, para que, quando chegar no tempo determinado, você diga, filho, eu vim até aqui. Agora, daqui para frente, é com você. Daqui para frente, para avançar, é com você. A Laura já vi a sua mãozinha aí, pode falar. Não, é que você me fez lembrar uma história, uma narrativa de uma família que foi visitar, acho que Machu Picchu, e é uma escalada difícil, né? E parece que o pai sonhava em conhecer aquilo de qualquer forma. E ele conseguiu ir numa idade mais avançada. E chegou um ponto em que ele já estava muito cansado, ele já não tinha mais como ir. E o filho, vamos pai, a gente já está aqui, estamos logo ali, mais um pouco você consegue. E o pai olha para o filho e diz, filho, vai você, se você ver, eu vi. Que lindo, né? Que tremendo. E é isso, a realização de ver a continuidade, né? Não é projetar nos filhos os seus sonhos, as suas metas, não é isso. Mas é ver a continuidade do projeto de Deus na tua vida sendo reproduzido, sendo continuado na vida dos filhos. Vamos para a pergunta de número 5. Quem é que se habilita? Glória a Deus. Eu não respondi, mas eu posso ler. Vamos lá. Não tem problema, meu irmão, mas a gente pode tentar responder junto agora. Perfeito. Qual o significado da expressão filhos da mocidade? Quais as vantagens que pais jovens têm na criação de filhos? Apesar que eu não respondi, mas serve para mim, né? Pais jovens na criação de filhos. Eu fui pai com 19 anos, então você acompanha de mais de perto o crescimento deles. Então, essa é uma vantagem no meu caso. Então, falando de mim. Então, é o que eu posso responder da pergunta aqui de bate-pronto. Glória a Deus. Vamos para o comentário aqui do estudo.
A só luz queria- da palavra. Pode falar, irmão Valdir. Eu Pode só queria falar. falar, o Wagner ganhou de mim, eu fui pai com 20, ele foi com 19, né? E realmente é muito bom, eu tive uma experiência maravilhosa com o Pedro, né? Eu tenho ideia, eu joguei bastante bola junto com ele e tal, mas, né, também tem obviamente os dois lados, né? O ser jovem também, e você ter que educar, isso implica também numa certa falta de sabedoria. De repente, hoje eu tenho mais sabedoria do que eu tinha com 20 anos, né? Quando eu tinha 20 anos. Então, certamente me faltou a sabedoria que eu tenho hoje para passar isso para o Pedro, né? Então, assim, não foi totalmente... não foi 100%... como é que se diz? Isso não foi totalmente bom, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, tá bom? Isso é só participar. Ivânia? Concordo com o irmão Valdir, eu fui mãe com 17, desculpa, ganhei aí a parada. Mas, assim, e fui mãe agora com 35 anos, então, assim, a diferença é muito grande, né? Hoje, praticamente, eu tenho uma filha, não sou tão velha assim, né, gente? Mas eu tenho uma filha que ela só é 24 anos, né? Praticamente 17 anos mais nova que eu. Então, assim, praticamente estamos aqui juntas, né? E é isso que o irmão Valdir falou, é bem isso mesmo. Eu sei por hoje que eu tenho o Pedro e hoje eu tenho uma outra visão de educação, eu tenho uma outra visão do que eu quero para ele, como eu também queria para as meninas, né? Mas, às vezes, a forma também de como você pensa, de como você age, as coisas que você precisa lutar enquanto é muito jovem, né? Coisas que você muitas vezes você deixa de mão, no caso, deixa as crianças, né? Eu deixei muitas meninas porque eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, então isso também impacta um pouco, acho que na educação, né? Então tem bem isso, ou se fosse hoje, por exemplo, com certeza também seria uma outra forma, outra abordagem na educação, mas ter filho na mocidade é bom porque você tem fôlego. Hoje eu não digo muito não, entendeu? Hoje eu já não tenho o vigor que eu tinha quando eu tinha as meninas. Com o Pedro, hoje a idade pesa um pouco, né, gente? Então, para mim é um pouco mais também nesse sentido também, de vigor, assim. Né? Eu tô aí com os 41 anos, né? E o Pedro só tem 5. Então, pensa a energia que essa criança tem. Eu tenho um liquidificador em casa ligado 24 horas por dia. Então, tem dia que você não tem pique para aguentar, né? Mas vamos lá. Bem, eu não vou falar nada, né? Não vou falar nem de quanto eu fui, mas olha, eu tenho algo em minha defesa. Foi Deus, né? Foi aí a responsabilidade de Deus. Eu até tentei ser antes, né? Ele que não deixou. Vamos lá. À luz da palavra de Deus, os filhos devem ser uma bênção. De forma especial, os filhos da mocidade, porque nascem quando os pais ainda são suficientemente jovens para treiná-los, acompanhá-los e ver a prosperidade por novas gerações. Os pais jovens têm energia e disposição suficientes para acompanhar a educação e a disciplina de seus filhos. Tem vantagem de ainda se lembrar como era ser criança e tem também maior probabilidade de poder ver seus netos e bisnetos. Não sabemos quantas flechas enchiam uma aljava. A decisão sobre quantos filhos ter parece ser mais uma daquelas encruzilhadas em que a soberania de Deus e a responsabilidade humana se encontram. Os pais precisam avaliar cuidadosamente se estão sendo dirigidos por uma perspectiva cultural e egoísta ou por uma perspectiva bíblica sobre filhos. E aí vamos então falar sobre a questão de ser pai jovem ou não ser jovem. Eu entendo toda essa questão da maturidade de quando se tem uma posição, né, de mais idade. Mas vejam que a Bíblia ela está dizendo sobre ser pai jovem e não sobre ser pai precocemente. Né? Aqui a instrução é que o homem e a mulher eles já têm uma condição, embora dentro de um processo de juventude, já tenham um seu lar estabelecido, a sua família formada. Os que foram jovens aí, eu não estou dizendo que foram precoces, não, tá? Eu estou dizendo só apenas sobre a diferença entre ser pai jovem e ser pai precoce, de maneira atropelada ou de uma maneira não planejada.
nós entendemos que ser pai na juventude dá realmente fôlego, gente, porque como a Ivânia disse, acompanhar o ritmo aí das crianças, acompanhar o ritmo do Davizinho não é fácil. Mas nós também contamos com a... Acho que o Fábio quer falar alguma coisa. Pode falar, Fábio. Não, quero falar só um pouquinho do pai maduro, né? Eu sou o pai mais maduro. Jovem porque o meu bebê é jovem. E eu vejo, irmão Valdir, que eu vou jogar muito pouca bola com ele, viu? Apesar da minha grossura, não tenho muito que acrescentar, né? Já é uma vantagem para ele não ter jogar tanta bola com ele, né? Mas já vou comprar uma tabela aqui para a gente comprar, para a gente jogar basquete um pouco, né? Para tentar direcionar para outra coisa também. Vejo que, assim, por ser um pai maduro, parece que as coisas assim estão muito claras para mim, né? Na questão de paternidade, da importância do pai, da figura do pai. E, assim, não dizendo o contrário, né? Mas eu tenho certeza que se eu fosse com 20 anos, eu seria um pai totalmente negligente, com muita coisa, né? Então, você acaba tendo muita experiência, acaba tendo muito mais conhecimento e também a questão da estabilidade financeira, né? Porque é difícil também, né? Imagino que ter um bebê com pouco recurso, com escassez muitas vezes, né, em casa, esse é um lado que pesa bastante. Então, eu sempre estava preocupado com essa questão também de poder proporcionar o melhor para o meu filho também nesse sentido, né? E hoje, graças a Deus, a gente está num momento assim de, pelo menos, tá bem próximo do ideal nesse sentido também. E a questão de ser pai novo, né? Eu lembro que nos primeiros dias, eu acordava de madrugada e estava frio, eu colocava o termômetro na testa dele lá para ver se ele estava com febre. Todo dia. A Mônica tá no risada aí. E tinha vez que eu colocava o dedo assim, hein, Alaor? Para ver se ele estava respirando também, né? Que eu não queria acordar. E eu não tava naquela preocupação, Eliane. Você tinha que ver como eu ficava, sabe, preocupado com isso e tal. Aquela questão do cuidado, do carinho, de estar ali atento também, né? Mas é um pouco da inexperiência também de ser pai. Hoje a gente coloca lá e fala, filho, dorme que o pai tá aqui. Dorme aí que eu tô cansado e me acompanha, entendeu? E é bem assim, ela acaba dormindo depois. Graças a Deus, uma bênção, né? Deixa eu falar algo bem rapidinho, relacionado ao que o irmão Valdir colocou. Pais não deixam de ser pais, mesmo quando os filhos casam e têm filhos. Por isso que diz, ver a prosperidade das novas gerações, continuar acompanhando. Se nós formos, como eu fui, um filho que respeitava meu pai nunca perdeu a importância de falar na minha vida. E eu tenho, graças a Deus, dos meus filhos a mesma posição. Eles hoje ainda me ouvem e eu acho que eu posso ainda interferir. Então, lá na juventude, acompanhei aquilo, também praticamos esporte e tudo mais. Mas hoje, mais velho, eu posso ser uma posição quando ele precisa para a vida dele. Amém, glória a Deus. Gente, vamos caminhar aqui para a última pergunta da noite, sobre, conforme Salmo 127:5, o problema de ser pai temporão aí é de que não dá tempo de encher mais a aljava, né? Ficou restrito a uma flecha. Então, vamos lá, quem responde a pergunta de número 127, ou a pergunta de número 6 sobre Salmo 127:5. Abraão. Paz, meus irmãos, tudo bem? Conforme Salmo 127:5, qual a vantagem de ter uma aljava cheia de filhos? Eu achei bem interessante o salmista comparar os filhos com essa aljava, né? A aljava é onde, como a Lisiana já falou, eram colocadas flechas, né? Então, e ele compara os filhos como realmente umas flechas. E o que dá a entender, e o que a palavra fala, aqui de Salmo 127, versículo 5, que na parte B, que ele não será derrotado. Então, significa que
nas pior das hipóteses, ele atirará as flechas para se defender, né? É essa comparação que o salmista fez. Eu achei bem interessante. E a parte B da pergunta diz assim: em que sentido podem os filhos pleitear hoje contra os inimigos dos pais? Eu creio que cuidando. Hoje eu creio que é cuidando dos pais, os ajudando, os honrando, os respeitando, estando lado a lado. Eu creio que hoje seria dessa forma. Seria nos honrando mesmo com toda a intensidade, da melhor forma possível. Assim como o pastor já falou aí, que os filhos nunca deixam de ser filhos. E o respeito dos filhos, não importa a idade, precisa haver a todo tempo para com os pais. Olá, vamos ver o complemento aqui do autor. Os filhos servem como defesa do caráter e testemunhas vivas da vida piedosa dos seus pais. Atestam a integridade deles. Se nossos filhos comprovam nosso caráter sólido, se em casa somos o que realmente mostramos ser, não importa o que os outros dizem sobre nós. Além disso, os filhos representam a melhor defesa contra os males da velhice, solidão, pobreza, depressão, e devem ser nossa maior alegria. É interessante notar que no Novo Testamento, uma das principais qualificações de um líder espiritual é o pastoreio dos filhos. Pela graça de Deus, o sacerdócio do lar autentica um ministério mais abrangente. Lembrando de que existe aí a questão da cultura, e Deus também nos deu o livre-arbítrio, né? O autor ele vai colocar isso como um encontro entre a soberania de Deus e a responsabilidade dos pais de escolherem a quantidade de filhos que devem, que podem ter, que compete aos pais terem. A época bíblica era uma época de agricultura, era uma época de plantio para a subsistência. Então, quanto mais filhos tinham, mais se trabalhava nos negócios da família. Hoje, a cultura é diferente, nós estamos vivendo em um outro tempo, mas a instrução da Bíblia continua sendo essa. Os filhos, eles são flechas que nós vamos atirar para este mundo, para espalharem a glória de Deus, para espelharem a glória de Deus, e também eles se voltarão para nós, na forma de cuidarem dos nossos inimigos, que é a nossa velhice, a pobreza, a depressão, a solidão, e compete aos filhos trazerem isso, esse retorno, como forma de honra, como bem colocou Abraão e a Roseli, como forma de honra aos pais. Vamos para o resumo da noite para nós encerrarmos, e aí tem atividade para vocês fazerem durante a semana. Resumo desta lição, resumo da ópera. À luz desta lição, desenvolvemos uma perspectiva bíblica e equilibrada sobre os filhos no plano de Deus. 1. Os filhos fazem parte do plano missionário de Deus desde o princípio e continuam sendo um meio pelo qual os pais alcançam o mundo para Jesus. Os filhos nascem como pecadores, com o coração voltado para o mal, o que dificulta a tarefa dos pais, fazendo com que estes dependam exclusivamente de Deus. Mesmo depois da queda, os filhos são uma evidência da bênção divina sobre o casal, um presente da sua graça. Os filhos defendem e autenticam o caráter dos pais e cuidam destes na velhice. Há benefícios especiais para pais que geram filhos enquanto ainda jovens. E eu creio que os que geram na velhice também estão ali contemplados para a glória de Deus, né? Vamos lá, gente. Existe agora uma aplicação para que vocês façam em casa, porque o tempo não nos permite fazermos aqui. Vocês vão fazer a parte do inspecionando a construção, o acabamento, que corresponde à leitura desse artigo, Flechas para o Alvo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o artigo Flechas para o Alvo e vão responder essa pergunta sobre o reflita, né, sobre esse artigo, e sobre o acabamento. E nós vamos iniciar o próximo encontro
falando sobre isso, que é no terraplanagem lá, né? Na primeira parte que nós não fizemos hoje. Então, leiam, se dediquem, reservem um tempo para pensar nisso, porque é o nosso bem mais precioso, é o nosso primeiro ministério. E aí, no próximo encontro, a gente já inicia com alguém compartilhando. É claro que nós não vamos ter condição de todos compartilharem, mas a gente já inicia com alguém compartilhando o que fez sentido, como que foi tocado, como que o Senhor usou do texto e usou desse recurso para falar ao seu coração. Não sei se o pastor tem alguma coisa a dizer, senão nós podemos orar para encerrarmos. Não, só quero dizer que foi muito rico. Até os exemplos citados vieram todos trazendo, sabe? Foram verdadeiras metáforas mesmo, esclarecedoras de cada ponto. Só isso que eu tinha a dizer. Acho que todos devem estar estimulados. Como é bom nós estarmos nesse conjunto, porque cada um de nós pode cooperar. Houveram diversas participações, todas muito boas, acho que enriqueceram o estudo. E aí eu quero estimular você que hoje não interagiu, não participou. A gente entende que o primeiro dia o povo ainda está se ambientalizando, né? Mas a gente quer estimular para que nos próximos encontros você aí se solte e nos abençoe também com a sua participação, com a sua contribuição. Se alguém tiver alguma coisa a dizer, fale agora ou deixe para o próximo encontro. Ou então a gente vai orar para encerrar. Quem não está com o livro e quiser ter o livro, entre em contato comigo para me saber. Ainda tenho alguns lá, e se faltar, eu vou buscar durante a semana mais livros, que eu quero que todos tenham o livro para acompanhar. Ô, pastor, a gente não tem não, viu? Lá na igreja, tem lá na igreja? Leva para lá que domingo a gente tem. Nós avisamos, irmão Luiz, para pegar. Falamos com vocês pessoalmente que o livro estava lá embaixo para vocês pegarem. Gente, olha só, o Fábio está me lembrando aqui, o livro a igreja está disponibilizando sem custo algum. É um investimento da igreja na sua vida, é um investimento da igreja no seu lar, porque a gente valoriza, como igreja do Senhor, nós valorizamos o seu lar, nós valorizamos a sua casa, então nós estamos disponibilizando esse material de forma gratuita para vocês. A igreja investiu o que foi necessário para que você tenha esse material, para que você tenha esse livro, para que você participe, para que você tenha o recurso em mãos, não só para participar aqui nesse momento, mas também para participar com a aplicação e com o aprofundamento disso na sua casa. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a presença de cada um de vocês e contando, né? Chamem os amigos, chamem os vizinhos, os parentes, que possam participar conosco aqui no próximo encontro, na próxima sexta-feira. São só 15, gente. Aí, se vocês acharem muito difícil, fala assim, só falta 14. Olha lá, tá vendo? Mas eu sou muito legal, né, gente? Eu sou muito simpática. Tá comigo é muito legal. Vamos orar ao Senhor, vamos lá? Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite, eu te engrandeço, eu glorifico o teu santo nome, porque tu és Deus, o Senhor reina, o Senhor está vestido de glória e de majestade. Senhor, eu quero nessa noite colocar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos no altar do Senhor. Senhor, eu quero colocar as nossas casas, eu quero colocar as nossas famílias, eu quero colocar diante do Senhor, eu quero colocar a vida dos nossos filhos. Senhor, o Senhor nos confiou cada um dos nossos filhos, quer sejam eles biológicos, quer sejam eles espirituais. Mas o Senhor nos colocou, Senhor Jesus, com a responsabilidade, com a missão, com o propósito de levarmos essas vidas até o altar do Senhor, até a cruz de Jesus Cristo. Mas, Senhor, nós sozinhos não temos condições de fazermos isso. Por isso, nós suplicamos ao Teu Espírito Santo que derrame sobre nós unção, graça e sabedoria, para que nós possamos conduzir, para que nós possamos cumprir o chamado do Senhor. Faz isso nas nossas vidas primeiramente, Senhor. Que nós venhamos ter consciência sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso posicionamento como pais,
sobre o modelo que somos, sobre o espelho que nós somos para os nossos filhos. E a partir daí, que nós possamos contar com o auxílio, a ajuda do Teu Espírito Santo para conduzi-lo, Senhor Jesus, por essa jornada maravilhosa, que é de honrar o Teu nome, que é de glorificar o Teu nome, que é de espalhar a Tua imagem sobre a terra. Senhor, ao mesmo passo que ela é grandiosa, ela também é desafiadora. Por isso eu quero pedir ao Senhor que os princípios, a perspectiva bíblica do Senhor sobre a nossa vida e a nossa jornada, elas estejam escritas nas tábuas do nosso coração, de forma a serem verdades irrefutáveis, inabaláveis e inegociáveis, porque nós seremos e os nossos filhos serão confrontados com o mundo, mas que diante deste confronto prevaleça a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, prevaleça os princípios bíblicos sobre nós. Nós honramos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Alguém tem algo a falar? Glória a Deus, aleluias, boa noite. Amém, Jesus glória a seja Deus. louvado. Deus. Teve alguns Tchau. que a gente viu agora. Boa noite a Até a todos. próxima. Boa noite a todos. Deus abençoe. Até a Abençoe. próxima. Até. Tchau, Pedrinho. Isso. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Boa noite. Deus abençoe. Alô, guerreiro. Boa noite, tchau. A todos aí. Boa noite. Tchau. Tchau, Fernanda. Tchau. Olha a Tchau, Fernanda. Emerson. Tchau. Tchau, tchau. Também. Não, tem gente não. Tchau, Paulo, irmã Sandra. Paula Sandra. Emerson, estamos vindo aqui no final. Deus abençoe. Um grande abraço aí. Não Fiquem vimos com Isabel. Deus, gente. Boa Deus noite. abençoe. Tchau, Fernanda. Tchau, Fernandinha. Tchau. Aí vou sair, ó. Aí, sair. Tchau.